Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, um casaca no seu coração, final de semana abençoado. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever, nos conceda essa oportunidade, esse voto de confiança. Querem minar a gente, mas nos dê essa oportunidade. Deixe o seu like, o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. E hoje, como sempre, bastante informação, opinião para poder passar para vocês. A gente vai falar muito aqui sobre a partida de amanhã entre Vasco da Gama e Madureira. Vamos falar sobre a situação de reforços do Vasco da Gama e um velho conhecido podendo chegar em São Januário, o Bernardo. Pois é, a gente vai explicar a situação e vamos falar aqui sobre as eleições do Vasco. Ontem, uma liminar do Mussa foi cassada. A gente vai falar muito aqui. Antes, eu quero passar dois informativos para vocês. Meus amigos, como vocês sabem, a gente tomou um strike aqui no nosso canal. Estamos impedidos de fazer a nossa live por 3 meses aqui. Eu peço a gentileza de cada um de vocês que se identificam com o meu trabalho para vocês se inscreverem no canal alternativo, pois estamos fazendo as nossas lives por lá. Gente, eu peço aí a gentileza de vocês, tá? Para a gente continuar a falar a verdade, para a gente poder peitar esses camaradas aí que estão fazendo mal ao Vasco da Gama. Perfeito? Outro informativo que eu quero passar para vocês. Hoje completaria 100 anos de vida Barbosa, o maior goleiro da história do Vasco da Gama. A gente presta aqui a nossa homenagem à família do Barbosa. Parabéns, goleiro que durante muitos anos foi aí injustiçado por conta da Copa de 50. E um dos maiores, se não o maior goleiro da história do futebol brasileiro. Meus amigos, Vasco da Gama e Madureira, confirmado para amanhã, lá em Xerém, em Duque de Caxias, no estádio Los Lários, às 15h30. Perfeito? Havia toda aquela celeuma por conta da pandemia, mas vai ser aqui na Baixada Fluminense, jogo confirmado. E notícias boas para passar para vocês. No treinamento de ontem, o Cano voltou a trabalhar com bola. No entanto, o Cano está sendo resguardado aí para que tenham condições físicas de disputar os 90 minutos no clássico contra o Fluminense. Perfeito? Ontem também o recém-contratado Léo Jabá, que foi contratado junto ao Paok aí vai pagar o salário integral deste jogador, também treinou com bola e aguarda o nome dele ser registrado no Bira e também no BID, para que já tenha condições de ficar à disposição aí do Marcelo Cabo. Essa partida contra o Madureira é importantíssima, porque o Vasco tem 5 pontos, o Madureira tem 9, o Vasco da Gama é o 8º colocado e o Madureira é o 5º. Portanto, o Vasco vencendo cola ali entre os figurantes ali que estão postulando a vaga aí para as semifinais do Campeonato Carioca. Lembrando que o Campeonato Carioca, 4 se classificam,
os melhores colocados aí. Os jogadores que foram poupados na partida contra o Macaé treinaram normalmente, menos o Hernando, que segue lesionado e é dúvida para a próxima partida. Com relação aos reforços aí, meus amigos, Lindoso, conforme a gente falou ontem, muito perto de vir jogar no Vasco da Gama. Ele quer voltar ao Rio de Janeiro, identificado aqui com a cidade. Teve uma passagem aqui pelo Botafogo muito boa. O Vasco também deve anunciar aí nas próximas horas o Morato que se recuperou aí da lesão do pubis. A gente espera que não tenha mais problemas, mas a gente tomou conhecimento que mais 2 jogadores foram oferecidos ao Vasco da Gama. O Diego Farias, né, que hoje joga no Spezia da Itália, né, foi oferecido ao Vasco, jogador de 30 anos, que é um ponta esquerda. Ele joga na posição do Thales Magno, jogador que fez toda a carreira jogando aí na Itália. E um velho conhecido nosso, o Bernardo, meia de 30 anos, que está no Rio Branco, foi oferecido aí ao Vasco da Gama. O Bernardo, que sempre tem o seu nome ventilado no Vasco, e o nome dele está sendo aí apreciado pelo Cabo. O Cabo que conhece muito bem esse atleta aí, e a gente aguarda para poder ver aí se haverá um retorno ou não do Bernardo. Deixa a opinião de vocês. Para mim, já deu para o Bernardo no Vasco da Gama. E meus amigos, ontem um rebuliço total, falando agora da justiça. A desembargadora da 17ª Câmara Civil, a Flávia Romano de Resende, ontem derrubou uma liminar do Mussa no território deles. A gente falou aqui ontem, mas causou uma repercussão enorme ontem na internet, porque os roxinhos e os amarelinhos falam que o TJ é o território deles, que eles mandam e desmandam lá. E pela primeira vez cai aí uma liminar do Mussa, né? Já tinha caído antes aí, mas as pessoas falam assim que estão resolvido. Engraçado, né? Está resolvido, então por que o medo desse pessoal? Então ontem a desembargadora aí deu ganho de causa favorável ao Roberto Monteiro, numa possível abertura aí de sindicância, aí no Conselho Deliberativo do Vasco da Gama. E, meus amigos, dia 6 está chegando. As pessoas acham que é difícil, que havia aí pessoas dizendo, mas que no TJ nada funciona. A gente começa a ver aí uma reviravolta e que toda regra existe uma exceção. Perfeito? Então dia 6 está chegando, dia da decisão aí dos embargos de declaração, do recurso aí do Levenciano e também do Monteiro. E a situação lá da ação dos Templários cada dia mais favorável para a gente, sem listagem da Eleja Online. Aberta a réplica aí para os Templários poderem se manifestar. Muito obrigado pela sua atenção. Vai dar Vasco, tá? O chopp já está comprado. Vasco neles, estamos juntos, a verdade vai prevalecer e Levenciano na cabeça. Valeu!